Olá, meus amigos e amigas amantes do futebol, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar da famosa, cobiçada e muito valorizada Série B, que eu particularmente de uns 3, 4 anos para cá, tem hora que eu acompanho mais a Série B do que a Série A do Campeonato Brasileiro. Por quê? Emocionante, clássico estadual, clássico regional, tem aquela situação de vislumbrar o sonho da tão amada e desejada Série A. Então é um campeonato que, dos últimos anos para cá, que aderiu o mesmo formato da Série A, o mesmo tanto de time que cai da Série A, obviamente, sobe para a Série A, então tem esse atrativo, né? A Série A tem o G4, na Série B também tem o G4, que são as 4 equipes que sobem. Tá tendo até discussão na CBF referente a isso, querendo diminuir o número de times que sobem para a Série A e o número de times que descem para a Série B. E eu já dou de antemão a minha opinião referente ao assunto. Sou totalmente contra, uma vez que a Série B se tornou um campeonato atrativo, não só em termos de números, de orçamentos, de patrocínios, como também para a torcida. Então, a partir do momento que deixou-se de subir apenas 2 equipes, campeão e vice, para subirem os 4 primeiros, com certeza deu uma acirrada. E a Série B tem essa situação de volta e meia tem um gigante, 2, 3, já teve Série B que tiveram 3 campeões de Libertadores, agora recente. Então, assim, bicampeão brasileiro, um campeonato muito atrativo. Eu vou fazer 2 vídeos. O primeiro é sobre a Série B em si, fórmula de disputa, equipes participantes. E o segundo vai ser igual o campeonato da Série A, que eu fiz assim, uma previsão do que eu acredito que vai ser o torneio. Lembrando que a Série B com certeza é muito mais imprevisível do que a Série A. E essa, com a peculiaridade a mais, que para mim vai ser a mais equalizada de todos os tempos desse novo formato de Série B. Então bora lá. Só para começo, nessa atual Série B, nós temos 5 campeões estaduais pelo Brasil todo. Nós temos 3 vice-campeões estaduais, ou seja, times que chegaram na final. E aí a gente fala time do Rio, time de Minas, time de São Paulo, do Brasil inteiro, time do Rio Grande do Sul e times que estão na disputa ainda do estadual. Tem alguns estados que o campeonato estadual acaba que se estica um pouco mais, devido à grande maioria dos clubes não terem aquele calendário cheio de competições nacionais e estaduais. E aí, como por exemplo, Remo e Paysandu ainda estão disputando o título estadual do Campeonato Paraense e começaram a sua caminhada na Série B rumo à Série A. Semana passada acabou o campeonato estadual de Pernambuco e o Sport já tinha estreado na Série A. Então tem essas peculiaridades. O campeonato, como eu já tinha dito, dos confrontos estaduais que se tornam confrontos estaduais num campeonato de rede nacional. E isso deixa muito mais interessante, porque já começa o campeonato estadual, tem os duelos e as equipes já vão assim, ó, vamos ter outro enfrentamento aí em breve por um campeonato nacional. Então o que acontece? O time ali, às vezes é eliminado no estadual e desconta lá no nacional, impede que o arquirrival suba ou decreta o rebaixamento. Então tem mais essa situação que é empolgante no âmbito estadual, mas defendendo um campeonato como é o Brasileirão da Série B. Bora explicar mais ou menos como é que é esse torneio. São 20 equipes disputando um título em forma de pontos corridos. Lembrando que na Série A o título é o sonho, cereja do bolo, e tem o G4 de Libertadores, que vira G5, G6, G7. Aqui não. É o sonho do título ou a vaga para a Série A. Do 5º ao 15º, nadou e morreu na praia. Nem subiu, nem caiu. E as 4 primeiras sobem para a Série A. E 4 equipes são rebaixadas para a Série C, que recentemente também
aderiu a esse formato, essa fórmula de 20 equipes, turno e retorno, enfim, a CBF, a gente critica muito a CBF, mas é mérito total da instituição de colocar o que? Uma padronização nos campeonatos nacionais de Série A, de Série B e de Série C, para deixar mais justo, para deixar mais profissional, para que se tenha uma possibilidade de equipes de vários lugares do Brasil conseguir chegar na Série A, na Série B, na Série C, enfim, espetacular essa fórmula, pelo menos para a Série B e Série C, de ser semelhante à Série A do Campeonato Brasileiro. Conforme eu falei, nós temos aqui o grande postulante a título, que além de subir, ainda recebe o carimbo de um título de Campeonato Brasileiro de Série B, que antigamente era desprezável, era até uma vergonha, e hoje é muito, mas muito importante ter um título como esse. Claro, a gente descarta aquelas equipes que já foram campeãs brasileiras de Série A, de Libertadores, de Mundial de Clubes, mas aqueles gigantes estaduais que não têm essa força toda no âmbito nacional, com certeza é importantíssimo o título da Série B. Temos a briga pelo acesso, G4, temos aqui o tópico que eu coloquei mais do mesmo, porque nem vai e nem desce, ele fica ali parado, foi apenas um ano de disputa de campeonato, e o Z4, que é o rebaixamento, que aí é quando você começa a se distanciar da Série A, é quando você já faz projeção para 2, 3 anos, uma vez que você não consegue chegar na Série A de um ano para o outro. Vamos ter vários e vários clássicos estaduais, eu vou mostrar todos eles aqui para vocês, e a gente vai perceber como essa Série B de 2025 vai ser pegada, vai ser disputada, pode ter surpresa, pode ter muito jogo de empate, porque jogo de clássico estadual é mais pegado. Vamos ter com certeza, muita expulsão, muito jogo tumultuado, porque clássico estadual ele sai ali daquela esfera de apenas uma partida de futebol e os ânimos ficam mais acalorados. Para começar, a gente fala do estado de Goiás, que sempre tem um representante aí na Série A, nos últimos anos ou o Goiás Esporte Clube ou o Atlético Goianiense, e tem o Vila Nova esse ano, que foi o campeão estadual de 2025, depois de muitos anos, que vem com a equipe forte. Então aqui, ó, dos três, a disputa está bem equilibrada. O Vila Nova vem com a força desse ano, o Atlético Goianiense com o projeto de retornar à Série A, e o Goiás, com a equipe já tradicional na Série A, também vem com tudo aí pro torneio. Outro estado que tem 3 equipes fortes no campeonato vai ser o estado do Paraná, que tem o Furacão, recém-rebaixado, que dispensa comentários, o Curitiba, que está tentando voltar a ser o velho Curitiba, campeão brasileiro de 1985, e o Operário, aquela grata surpresa, campeão estadual de 2025. O Fantasma vem com tudo, e eu acredito que Atlético Paranaense e Curitiba vão abrir bastante os olhos ao Operário nesse campeonato brasileiro, porque no estadual deu o Operário em cima deles. Continuando, vamos falar aqui de Santa Catarina, que também tem várias equipes que disputam Série B, Série A, que tem aquela disputa mais acirrada no estadual. É um estadual forte, o estadual de Santa Catarina. Temos a nossa Chape, a velha conhecida Chapecoense. Temos o Avaí, o atual campeão, que sempre está na Série A, volta para B, disputa mais 2 anos de Série A e assim vai levando a sua história. E o Criciúma, que subiu para a Série A em 2024, disputou a Série A na verdade, subiu em 2023, disputou a Série A. Nas últimas rodadas ali acabou não tendo um desempenho e foi rebaixada para a Série B, mas com certeza chega muito forte para a Série B de 2025. Então, clássicos no estado de Goiás, em Paraná, no Paraná, em Santa Catarina. Temos clássicos também no estado do Pará, que depois de muitos anos temos Remo e Paysandu na mesma divisão nacional. Vão provavelmente decidir o título, ou seja, aquele número de 5
campeões e 3 vices, provavelmente vai para um 6º campeão estadual e um 4º vice-campeão. Então assim, ó, imagina Belém quando for um clássico repá pelo Campeonato Brasileiro. Cada um brigando ali dentro do seu objetivo. Belém do Pará vai parar, literalmente. Bora lá. Em Minas Gerais, nós temos o América, que constantemente está na Série A. E essa equipe aqui, que é o Atlético, que é uma equipe que ali no estado de Minas Gerais está se consolidando como a 4ª força e já está começando a incomodar os clubes da capital. Fez um ótimo campeonato mineiro, não se classificou ali para as semifinais por uma questão de regulamento, mas foi campeão do interior, vem nessa ascensão aí, saiu da Série D, veio para a Série C, já chegou na Série B, é uma equipe ali da cidade charmosa chamada São João del Rei, em Minas Gerais, e eu acho que vai fazer um campeonato interessante com certeza. Quando for América e Atlético, o chão vai tremer lá no estado de Minas Gerais. No estado de São Paulo, nós temos o Grêmio Novo Horizontino e o Botafogo de Ribeirão Preto, que tem como seu arquirrival o Comercial, mas no estado de São Paulo são tantas equipes fortes que tem aquela competição do interior e já tiveram em outros anos aí pelo campeonato estadual taça disputando como campeão do interior, então sempre tem aquela pegada. Quando se joga ali dentro do estado, valendo por um campeonato nacional, tem sim um certo peso. E o Novo Horizontino, que perdeu a vaga para a Série A o ano passado na última rodada, que em 2023 bateu na trave também, está vindo com um trabalho consolidado e vem como um dos favoritos ao acesso no ano de 2025. Porém, a gente vai fazer um outro vídeo para explicar favoritos a acesso, favoritos a rebaixamento, time que vai disputar o campeonato mais tranquilo e time que vai lutar até as últimas rodadas para fugir do rebaixamento. Clássico estadual em São Paulo, vamos para os demais clubes que são equipes fortes dentro do seu estado, mas acaba que não tem um grande rival ali no seu campeonato brasileiro da Série B. Tem o Amazonas, muito bem no seu estado ali. Temos o Cuiabá, que acabou de cair para a Série B, que pode ter uma certa rivalidade ali com as equipes do Centro-Oeste, Vila, Goiás e Atlético Goianiense, mas não é aquela coisa, como se diz, uma guerra. Não, tem a rivalidade ali regionalizada. Tem o CRB, que é a única equipe do Nordeste disputando a competição. Temos 5 equipes do Nordeste na Série A e acabou sugando as equipes da Série B para a Série A e sobrou só o CRB. As demais caíram, as outras subiram e o CRB é o representante aí da região. Temos o Voltaço, Volta Redonda, e é muito bom ver outra equipe do Rio de Janeiro no cenário nacional que não seja as 4 grandes, que o lugar delas é ali na Série A mesmo, não tem como. E o Voltaço vindo ali mostrando a força do interior do futebol do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro Série B. E a Ferroviária de Araraquara, também uma equipe ali de São Paulo, recém-chegada na Série B, uma equipe que vai ter que fazer um esforço muito grande para permanecer e aí sim começar a tentar coisas melhores, quem sabe até um acesso. Acredito que a partir do ano que vem, porque a meta principal, na minha humilde opinião, da Ferroviária nesse ano é se manter na Série B, que tá bom demais. Tem premiação, tem visibilidade, tem muita mídia hoje em dia, então esses clubes, além dos demais, estarem na vitrine da Série B, já é interessante demais. Para finalizar o vídeo rapidinho aqui, na minha humilde opinião, a mais equalizada, a mais assim, ó, que é difícil de se apontar um favorito a título ou a acesso de todos os tempos, porque tem muitas edições que tinha um gigante do futebol brasileiro que caiu, um gigante do futebol brasileiro que caiu e não conseguiu retornar no ano seguinte. Esse ano está mais ou menos ali pau a pau. No mínimo 10 candidatos ao acesso, que no próximo vídeo eu explico quais são e os porquês. E aí eu pergunto para vocês, é ou não é a Série B mais competitiva
mais difícil de se prever quem vai subir para a Série A de 2026. Muito obrigado, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.